Sinos do Entardecer. Essa é a 10ª obra de Tadeu Bento França, constituinte e ex-deputado federal. É um prazer estar aqui contigo e falar desse livro, porque esses artigos que estão aqui, muitos deles foram publicados dentro do Fato Maringá. E você reuniu tudo e está aí, a obra do Tadeu, né, Tadeu? Sim. É como se fosse assim um legado. Aquelas referências, algumas foram avulsamente publicadas, outras não. Elas representam convicções profundas, que às vezes numa leitura rápida ou numa visão rápida a pessoa não chega a ter uma reflexão sobre o sentido do que está sendo lido. Então, eu achei por bem, assim, nesse momento, somar, principalmente do lado das dificuldades maiores, daqueles que mais sofrem em nossa pátria, e convidá-los para uma reflexão. Editar um livro é sempre uma grande dificuldade. Eu poderia dizer que dessas 10 publicações, pelo menos 5 eu tive que participar, parcialmente ou totalmente, da edição destas obras. Então é com alegria que eu digo que aos 25 anos eu estava iniciando a escrita e às vezes com dificuldades. Eu vou citar um caso curioso, né? Eu precisava lecionar literatura latina na faculdade de Umuarama antigamente. Não havia nem manual, não havia nada. Eu tive anotações do tempo de faculdade. Então, quando compilei o livro Iniciação à Literatura Latina, até para que os alunos tivessem um manual para poder estudar a literatura latina. Então é assim, eu gostaria que houvesse muitos escritores, apesar das dificuldades, apesar da pouca ou quase nula valorização que se dá para quem escreve, mas realmente houve uma somatória de fatos novos e outros já comentados. Eu queria fazer uma pequena referência ao título. Por quê? Certa ocasião, Papa Francisco estava comentando sobre as guerras que estão infelicitando o mundo. E no momento ele disse assim: rezemos pela Ucrânia, ainda que os sinos do entardecer estejam silenciados. Eu gostei da expressão. E aí está o título, Sinos do Entardecer. Nunca é tarde, né? Tadeu agora em abril completa 80 anos e é super ativo, super reflexivo, tá sempre escrevendo. Acredito que ainda vai escrever alguma coisa, porque os fatos estão aí, você tá super forte, super ativo. O que você diria para as pessoas novas, Tadeu, que gostaria de empreender nessa área da literatura, escrever? Qual mensagem você gostaria de trazer para essas pessoas que de repente estão desanimadas, porque ouvem falar não se lê mais, né? Qual mensagem, Tadeu? Eu vou citar um exemplo. Amanhã eu vou estar na universidade, aula inaugural do curso de letras matutino. E lá será distribuída uma dissertação de mestrado da minha autoria, que foi escrita em 1977. Eu deixei um exemplar na biblioteca da UEM. Passados 50 anos, um jovem professor, o Elcio, auxiliado pelo Juliano e pelo André, descobrindo aquela minha dissertação quase caindo aos pedaços, analisaram, falaram assim: olha, nós vamos pedir para reeditar a sua dissertação de mestrado, porque é uma preocupação com o modo como se comunicavam os desbravadores de Maringá. Foi reeditada a obra e vou estar lá acompanhando a distribuição no auditório Walter Pellegrini, bloco 34 da Universidade Estadual de Maringá. Então vale a pena. Alguma coisa pode não ser lida hoje, mas um momento vai ser lida. E não importa o público, o tamanho do público, o que importa é que exista. O Evangelho Jesus Cristo nem escreveu, foram outros que escreveram. E nenhuma obra é mais lida do que o Evangelho deixado por Jesus Cristo. Avante, jovens, a literatura vai continuar. Certo. E agora, para encerrar, Sinos do Entardecer. Quem não teve a oportunidade de vir hoje aqui, como pode conseguir uma cópia desse livro?
que precisa fazer? Bem, nós vamos estudar uma forma, talvez com uma banca, de viabilizar uma distribuição em função das dificuldades que tiveram, né? Mas todos os que quiserem ter, nós vamos viabilizar uma forma para que eles possam ter também. Tá bom, quem quiser uma cópia pode entrar em contato com a redação do Fato, que a gente entra em contato com o Tadeu e providencia uma cópia dos Sinos do Entardecer. Então, com essa pessoa maravilhosa que eu amo, que é o Tadeu Bento França, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá. Muito obrigado. Fiquem com Deus e palavras da beleza. Eu diria para vocês que a maioria dos jovens que sobreviveram ao exílio ou dos marcados para morrer, eles foram salvos pelo trabalho de duas congregações principalmente, os dominicanos e os beneditinos. Como eles são contemplativos, eles abriam as portas dos mosteiros e lá eles se ocultavam. E lá eles, religiosos, isso aí não aparece na história, mas é a realidade plena, viabilizavam condições deles tentarem asilo, principalmente para o Chile ou para a França. Isso nos parece às vezes uma coisa distante, mas não é. É do presente. Ele foi preso, Frei Tito, ele apanhou tanto. Já que você mandou tanta gente para a França, mandaram-no para a França também. Eu vou dizer o desfecho dele. A gente nunca sabia se a pessoa que morria, sob a aparência de ter sido enforcado, era uma montagem ou não. Ele foi encontrado morto, amarrado a uma árvore na França. Assim que ele pagou com a sua vida, e assim que o nosso cardeal arcebispo fala do quê? Tivemos um mártir, o Frei Tito. Mas quantos mártires nós tivemos? Pessoas que não há como garantir a própria condição de vida. Eu vou citar alguns exemplos perto de nós. Em Paranavaí, todos conheceram, pelo menos de nome, o ex-deputado federal José Alencar Furtado. O filho dele, Heitor Alencar Furtado, infelizmente ele foi morto numa cidade onde eu morei, onde vários familiares daqui moraram também, Jandaia do Sul. Quando então o deputado Renato Bernardi me ligou dizendo que o Heitor estava morto, eu fui até Mandaguari. Eu cheguei, eu vi o Alencar Furtado ali desabotoando a camisa do filho dele. Eu não tive coragem de falar nada, porque de contas ele estava compenetrado. Ele só foi botão por botão. Eu vi o buraco da bala acertar tão direto no coração. Será que é por acaso que o policial foi acertar um tiro fatal que matou sumariamente a vida do jovem Heitor? Entendem? Da mesma forma como a teoria se pergunta, será que o Vladimir Herzog enforcou-se ou o mataram no cárcere? Então são perguntas que nós fazemos, que nós queremos que os nossos familiares, nossos amigos mais próximos. E esse livro, ele objetiva passar alguma coisa dos bastidores. A Eunice Paiva, durante a Assembleia Nacional Constituinte, esteve nos visitando em Brasília. Ela disse: eu vim perguntar a vocês, deputados, uma cadeira igual a de vocês aqui foi ocupada pelo meu marido e o levaram embora de casa. Em toda parte eu vou e eu pergunto dele. Todos nós sabemos, nunca foi encontrado o corpo dele até hoje. O que ela teve é um atestado de falecimento que ela recebeu. Então são situações dramáticas. Aqui de Maringá, aqui está o nosso professor
Reginaldo Benedito Dias, que escreveu uma obra sobre a vida de um maringaense, o Arno Preis, irmão daquele que foi o nosso deputado, foi o nosso secretário, e ainda hoje vive aqui em Maringá, o João Preis, que todo mundo conhece aqui. O corpo dele foi descoberto pelos empenhos da família. Não é verdade, professor? Não porque alguém se preocupou em dizer onde é que estava aquele corpo. Aqueles moços da chamada guerrilha do Araguaia eram universitários revoltados. No Rio de Janeiro eles começaram a atirar, era para matar mesmo, e eles matavam. A única forma que nós temos qual é? Formarmos um grupo e tentarmos obter apoio do povo. Cabeça de jovem, idealista, universitário. Nunca o nosso respeitoso e respeitável exército disse quantos jovens foram mortos lá na guerrilha do Araguaia. Era um agrupamento pequeno, não vou dizer pequeno, ninguém sabe o número certo. Não houve sobreviventes. Alguém, poderia citar algum caso, ele fugiu rapidamente, não foi o José Genuíno conseguiu fugir e escapar. Mas se estivesse lá, teria morrido. Ficaram num lugar denominado Bico do Papagaio, só que faltava água. Eles esperavam, os meninos vão ter que descer, não vão aguentar sem água. Pelos soldados e cabos, faça. Eu não sei o que eu posso fazer, mas algum dia, quem sabe você possa. Eu estava em Brasília e chega lá uma comissão de soldados, cabos e marinheiros. Entre eles os do Paraná. Entre eles aquele que me perdoou a multa do passado. Eu não pedi para o senhor que o senhor pudesse fazer alguma coisa pelos soldados, cabos e marinheiros. Então agora nós estamos querendo ter o direito de votar. Eu peguei na hora. É assegurado aos soldados, cabos e marinheiros o direito de votar e o de ser votado. Para que tenham ideia de que o trabalho da Constituinte foi assim, foi bem espontâneo. Chegava a ideia, vocês foram geniais quando criaram isso. Não o povo que nos falava e nos dizia. Quantas vezes a esposa que estava lá, a gente é assim, senhor deputado, se a gente pagar a consulta, a gente não tem dinheiro para o remédio. Tem que escolher um dos dois. Estão vendo como é que surgiram? Bem, então eu citei este caso aqui de Maringá, mas eu vou citar outro caso. De Apucarana, aqui perto de Maringá, havia um jovem, José dos Trezeiros de Oliveira, que eu quero lembrar, principalmente para o pessoal jovem. Isso morava perto de nós, lá de Jandaia do Sul. Quando o então presidente, autor do AI-5, ele esteve em Londrina na inauguração de uma exposição, nós tínhamos combinado um protesto. Todo mundo saiu livre dali, mas ele foi fotografado. Quando eu falo em Rubens Paiva, olha, o nosso José dos Trezeiros de Oliveira, vulgo Preguinho, de Apucarana, a família ainda mora lá, ele porque gritou Costa e Silva, assassino, mas quando adolescente, não fez um projeto de colocar lá fora Costa e Silva, abaixo a ditadura. Achávamos que haveria repercussão. Ninguém deu bola para nós, claro. Ele foi fotografado, preso nesse congresso de Biúna, trazido para São Paulo. Até hoje a família dele sabe que ele levou um tiro no olho direito, mas nunca soube dos restos mortais do filho. Eu estou dizendo isso para afirmar que todos nós, independentemente de alguém ser de direita ou de esquerda, nós todos temos que ter em comum o compromisso de sermos contra a ditadura, porque a ditadura se alimenta da morte inata. E para sermos contra a ditadura, nós temos que começar a enxergar
Além das notícias que aparecem tantas vezes na mídia. Gente, só nesse ano de 2025 são 50 bilhões destinados para as chamadas emendas parlamentares. O Brasil não tem condições de fazer uma obra estratégica de grande porte. Por quê? Se não for repassada a verba lá que os parlamentares discutem, eles não votam o orçamento. E aqui vai uma crítica a muitos deputados que aparentemente têm uma vida ilibada, mas só que eles ficam quietos, no silêncio. Estamos vivendo o maior drama que nós estamos vivendo, é o drama da corrupção. E quando acontece em Brasília, é o fator de multiplicar. Vem para o Estado e depois vem para o município. Nós temos propaganda pela televisão, por exemplo, de que o Paraná com o seu grande porto, gente, o porto de Paranaguá, 90% dos todos os contêineres foi vendido para a China por pouco mais de 2 bilhões de dólares. É a realidade. A nossa Copel para Bordeaux, o nosso xisto foi vendido para o Canadá. Se nós não alertarmos nossos filhos e netos, todos os países que se vendem, eles não têm perspectiva de progresso. Temos que privatizar. Olha, nós estamos vendo aí o presidente dos Estados Unidos, Trump, uma amostra, claro, grotesca. Ele está impondo, mas ele, em função de quê? De garantir o país do qual ele nasceu, no qual ele vive. Nesse livro eu fiz uma listagem do tempo de Sarney até hoje, todas as obras mais importantes que foram vendidas, não para o empresariado brasileiro, para grupos estrangeiros. São obras que nunca mais serão nossas. Projetos de lei que facilitam a venda de terras brasileiras para empresas estrangeiras. A China está construindo um grande porto ao norte do Maranhão para mais facilmente levar as riquezas para lá. No sudoeste do Pará nós temos 18 bilhões de minérios. Quando falam em aço, às vezes alguém pode pensar, mas onde é que tem aço aqui no Brasil? Onde é que tem minério de ferro? É lá. 18 bilhões de toneladas de minério, de cobre, de estanho, até de ouro tem. Quem que está levando tudo isso aí? A China deixa abismos ambientais imensos. O império de aço da China sai daqui do Brasil. Então eu tentei colocar, meus caros amigos, algumas reflexões. Os escravos antigamente, os portugueses não iam correr atrás deles para trazê-los para cá. Os próprios chefes é que os prendiam. Estavam prontinhos já para a escravidão. Não há futuro para os países que vendem a sua terra, o seu patrimônio. Se não querem aprender com outro caso, aprendam com os Estados Unidos. Vamos fortalecer nossas empresas, nossas indústrias, nossos patrões. Por quê? Gente, vocês sabiam que são 22 milhões e 500 mil famílias que recebem o Bolsa Família? Já pensaram nisso? Falam que nós temos só 7 milhões e 500 mil desempregados. Quem recebe os 600 mil está tendo atrás de si uma família que desde criança aprende a quê? Aprende a pedir esmola. Eu sei que eu já me alonguei, prometi não me alongar. Mas eu faço essas reflexões e peço que vocês, hoje em dia, até as pessoas falam, eu não está adiantando escrever muito, porque o pessoal não lê. Não é por isso que eu estou, é que eu comecei a escrever, tinha 25, 26 anos de idade por aí, e no próximo mês de abril já vou completar 80 anos, e já escrevi o suficiente. Mas de vez em quando algum artigo, assim, a gente vai fazer algum comentário, sim. Nós precisamos, o que vai nos salvar é o amor a essa pátria.
O que tu vai nos salvar é nós não desanimarmos. Adianta eu falar se lá quem tem o poder age de forma contrária. O único medo que quem tem mandato alimenta é o medo do voto. Se nós começarmos a nos manifestar aqui, nós vamos criar um sistema de reação, um sistema de resistência. Gente querida, eu quero agradecer do fundo de coração a presença de vocês. Eu diria o quê? A minha grande família são todos vocês que aqui se encontram. Eu quero agradecer de coração a um por um. Não teria como mencionar agora a todos, mas que deixaram o seu lar para poder estar aqui nesse momento. A todos estão vendo aqui na tela, o nosso querido Miguel Vibrando nos cedeu uma pequena filmagem de 5 minutos só para ser projetada, mas houve um problema técnico, então não deu para ser projetado. Então eu peço, nós temos aqui um modesto coquetel, que se sirvam, que fiquem à vontade, de coração. Obrigado não só por estas vezes, obrigado por todos os momentos da minha vida. E com toda simplicidade e humildade. O próprio Brizola um dia me falou: Tadeu, você não tem nada que reclamar da política. Você já pisou em tapetes municipais, tapetes estaduais, tapetes federais. O que mais que você quer? Me disse brincando. Eu tive muitas vitórias. A política é necessária, é indispensável. Vale a pena participar, vale a pena lutar, vale a pena acreditar. Lembro, finalizando, aquela palavra de um taxista lá em Lisboa: o dia que o Brasil apagar a palavra corrupção da sua história, será a maior potência do planeta. Muito obrigado. Fiquem com Deus e falados, haveremos de sempre estar.